Agora eu vou falar, porque pela primeira vez alguém preside uma audiência pública e ouve, sem fazer qualquer intervenção. Eles devem estar assustados aqui, os deputados, que compareceram, porque eu consegui aguardar a oportunidade de falar. Na condição de autor. Que eu queria registrar o propósito, o objetivo da proposição. Na verdade, nós temos temas concretos, imediatos, mas, na verdade, o objetivo não era tratar especificamente de pontos tópicos com uma relação com a Venezuela ou qualquer outra relação. Na verdade, era debater, e são questões importantes que têm pertinência com a soberania nacional. Mas, na verdade, o debate, para mim, e tenho certeza, o deputado Luiz Felipe, era debater uma tese em relação à soberania nacional. E eu, como poder de síntese, digo assim, o Brasil tem poder de veto na ONU? Os países que têm são países que são reconhecidamente países soberanos, para demonstrar, com somente um exemplo, o que eu estou querendo manifestar sobre o entendimento sobre soberania. Mas eu acredito que todos os povos que formam uma nação, eles tenham o propósito de desenvolver um modelo que promova a justiça social. E eu tenho a concepção pessoal de que sem soberania não tem justiça social. E fiquei muito contemplado, e quero dizer isto, com todas as exposições, porque se ativeram ao tema soberania nacional. E eu me lembrei, ouvindo as exposições, de uma música popular brasileira. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente dizendo que não. Porque o Brasil não é um país soberano. O Brasil não é um país soberano, não obstante a identificação de que alguns pensam equivocadamente o que é a soberania. Te pergunto assim, o Brasil tem independência política? Aparentemente tem, porque as liberdades democráticas estão aí e o povo brasileiro, periodicamente, é convocado para escolher os seus representantes no Legislativo e no Poder Executivo. Então, as instituições estão presentes e, aparentemente, funcionando. Nem vou discutir se estão funcionando bem ou funcionando mal, porque isso vai depender da visão de cada um. Mas no concerto das nações, nas relações exteriores, nas relações políticas, o Brasil não tem independência, não tem soberania. Ele, na verdade, ele se submete, porque não tem soberania, a decisões que, por vezes, nem concorda, mas não tem como discordar. O Brasil tem independência econômica? Digo assim, o Brasil não tem marca. O automóvel é Hyundai, é Volkswagen, é Mitsubishi. A televisão, qual é a marca? E a geladeira? O Brasil é um país economicamente forte. Como é que o Brasil, nas últimas décadas, o Brasil está inserido dentre as maiores economias do mundo, dentre as 10 maiores economias do mundo. Mas vive sob intervenção econômica, porque não tem também independência tecnológica. O Brasil, e é uma luta muito grande, e mais, é uma luta com a participação das Forças Armadas para o desenvolvimento tecnológico.
O Brasil tem independência energética. Imaginar que o Brasil, brevemente, estará situado dentre os países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Como é que o Brasil tem petróleo e depende da importação dos derivados do petróleo? É uma coisa impensável e não depende tecnologicamente de mais ninguém para aproveitar esse recurso, que ainda é a principal fonte de energia que move o mundo, o petróleo, e ainda vai ser por muito mais tempo, para ter a independência energética. Vive a greve dos caminhoneiros, o diesel. Como é que o Brasil, ao invés de construir mais refinarias, o Brasil vai entregar as refinarias que tem? Por quê? Porque é um desafio. Tem o petróleo e o derivado que move o transporte. Esse derivado é caro. Aqui, diz assim, a Embraer era uma empresa brasileira que investia em pesquisas, desenvolveu projetos. Por que entregar a Embraer a Boeing? Porque tem que ter uma explicação para isso. Está entregando o petróleo na camada do pré-sal? Está dizendo que vai privatizar as refinarias? Olha bem, não é nem privatizar, é desnacionalizar. Que na Assembleia Nacional Constituinte, que o subsolo brasileiro, todo mundo sabe, é o mais rico do mundo, em qualidade, em quantidade e em diversificação. Falando em soberania, que é o primeiro item da Constituição, a Constituição era um sistema. Quais eram os dispositivos na Constituição que estavam vinculados à soberania? Diz assim, era o monopólio estatal do petróleo, era o monopólio das comunicações, era a nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, com privilégios. Então, diz assim, a Embraer já está com a Boeing. Aliás, a gente vê a propaganda da Boeing, já está sumindo a Embraer. Nossa marinha mercante, o Lloyd brasileiro, foi privatizado. Como é que isto se vincula à necessidade de um projeto nacional? Então, independência econômica não tem. Independência tecnológica não tem. Independência energética não tem. Não tem justiça social. E a defesa? O Brasil pode ser visto como uma potência militar? Deveria, para compatibilizar a dissuasão. Não é nem a defesa, é a dissuasão. Porque nós temos exemplos de países, mas alguns até nós nem conhecemos. Nós temos um país pequeno, que é uma potência militar, que enfrenta a maior potência militar, que são os Estados Unidos, que é a Coreia do Norte. Enfrenta. Mas por quê? Porque é uma potência militar. Então, eu digo assim, o tema não vai se esgotar hoje. A minha sugestão depois, aqui na comissão, é que, para que nós pudéssemos transformar essa audiência pública, subdividindo os temas, especialmente na questão da tecnologia, na questão da independência energética e na potência militar. Eu estava vendo outro dia, e não posso deixar de registrar, por necessidade. Eu não quero tratar de nenhuma questão que represente enfrentamento. Não é isso. Não é isso. Não é esse o propósito. Mas por necessidade, contingenciamentos. A área atingida são as Forças Armadas também. Como é que nós saímos dessa equação? Aí diz assim, mas não tem recursos.
E aí nós temos uma informação que é trágica, que no orçamento executado de 2018, na casa de 2 trilhões e 580 e poucos bilhões, 1 trilhão e 66 milhões, só para pagamento de juros e serviço da dívida. Então, não tem saída. Então, diz assim, as Forças Armadas são a nação em armas. Nós temos o nosso território, o nosso espaço aéreo e o mar territorial. Aqui, nosso embaixador falou, né? Tem que se apropriar e tem o uso. Uso e fruto. Se apropriou? Não. Não se apropriou. Ao contrário. Ao contrário. Vem progressivamente. E mais, a Constituição brasileira, diferentemente de outras, ela foi promulgada e no dia seguinte, ao invés do esforço nacional se destinar ao cumprimento da Constituição, o esforço foi exatamente o contrário. O esforço para o não cumprimento da Constituição. No primeiro dia que foi possível ter emenda constitucional, já começaram, já houve revisão. Mas atacaram o que na Constituição de 88? É só pegar as mudanças. Acabaram com o monopólio estatal do petróleo. Eu até, na minha visão de soberania, poderia nem ser o monopólio estatal, que eu continuo defendendo. Mas, pelo menos, será a nacionalização. Porque os países que têm soberania, os setores estratégicos, eles controlam. Nenhum país que tem soberania não controla os seus recursos. E os setores estratégicos nem pensar. Mas assim, a visão que eu tenho é que o Brasil é uma casa, um mobiliário muito importante, muito rico, mas há alguns ladrões que estão autorizados a entrar e carregar aquilo que eles querem. Porque estão carregando. Estão carregando em decorrência de uma visão que se distancia da soberania. E eu não estou falando de governo, eu estou falando de uma sequência que envolve todos os governos. Não estou falando atualmente o que está acontecendo. Eu estou falando do que vem acontecendo ao longo desses anos todos. E o Brasil vai abrindo mão da sua soberania. E, portanto, não tem essas independências que são necessárias. E também não pode ser visto como uma potência militar. Quer dizer assim, as Forças Armadas são a nação em armas. É o que eu aprendi há muitos anos atrás. Existe um projeto nacional? O Brasil não tem, infelizmente, um projeto nacional. É uma espécie de um Frankenstein, um braço para cá, cabeça para lá. Não tem um rumo. O Brasil não definiu o rumo. Tem um filme chamado Queimada que você diz assim, é melhor ter para onde ir sem saber como do que ter como ir sem saber para onde. Que é a questão da economia realizar as coisas com sua própria inteligência, realizar com seus próprios meios, realizar com seus recursos materiais e humanos, eliminando o mais possível a dependência. Imaginar que a Ford agora lá em São Paulo vai fechar. Olha lá, de repente, por que vai fechar? Vai fechar porque tem outras fábricas iguais em outros lugares. E pode fechar. Como é que fica? Eu vejo, por vezes, e vou encerrar, o presidente dos Estados Unidos tem dado alguns exemplos. América primeiro. Aliás, ontem mesmo, ou aliás, hoje mesmo, lá na palavra dele na ONU, ele falou assim, eu cuido dos Estados Unidos, cada um que cuide do seu. Sem nenhum disfarce, ele disse isto. Que ele está cuidando dos interesses dos Estados Unidos e cabe a cada povo cuidar dos seus interesses. América first. E ninguém pode ficar contrariado com isso. É preciso cuidar. Então, sempre, claro, aqui falou, né? Não sei se foi o general que falou, democratas e republicanos, mas tem um núcleo de pensamento que orienta o interesse nacional, de hegemonia, de dominação, aliás,
de dominação, inclusive com agressões. Não respeita a autodeterminação dos povos. Não prega a não intervenção, intervém quando o seu interesse. Interveio no Iraque, interveio na Líbia, intervém. Intervém com a Força Armada. Então, eu não estou propondo, eu defendo que o Brasil está lá na Constituição. A não intervenção, solução pacífica, a autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, mas o desafio, e eu concluo, porque somente o deputado Celso Russomano fez algumas indagações. Mas eu queria, quando eu passar a palavra solicitando as considerações finais, dizer que vai ser o propósito a gente discutir aqui na comissão alguns pilares que foram citados aqui. Não sou eu que te falei, eu anotei. A independência econômica, a independência política, econômica, tecnológica, energética, que foi falando aqui. Né? Por quê? Como fala assim, o crime organizado. Crime organizado. Foi usado aqui como sendo um outro elemento de intervenção. E aí, qual é o desafio? Em relação à Amazônia. Como é que há na Amazônia a extração garimpo ilegal? Garimpo ilegal. Sistema Globo pega o avião, passa lá, localiza. Esse garimpo ilegal está extraindo qual minério? Como é que ele está sendo tratado? Esse minério está indo para onde? Porque o Brasil tem minérios raros, estratégicos e preciosos. Está indo para onde isso?